programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Neste programa destacamos: milhares de educadores e educadoras lotam a Expo Minas em BH para mais um grande congresso. Nós deveríamos ter um equilíbrio entre a TV pública, privada e estatal. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem um grande latifúndio. Porque as mulheres precisam continuar resistindo. O feminismo que a gente defende é um feminismo que é para emancipar a humanidade, né? Para que nos torne realmente aqueles que são diferentes iguais, né? E que não seja a desigualdade que hoje existe, assim. Mais um momento histórico dessa categoria. Essa PEC é importante para a educação, que a partir da aprovação dela, o nosso piso vai constar na Constituição Mineira. Daí a importância que qualquer governo que entrar deverá cumprir o piso, porque o piso vai constar na Constituição Mineira. Luto pelo piso salarial. Mais um momento histórico dessa categoria. A classe trabalhadora se une. No último dia 2 de agosto, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi promulgada a PEC 49, que insere o piso salarial na Constituição do Estado. A proposta foi aprovada em segundo turno no plenário da Assembleia Legislativa por 66 votos a favor e nenhum contra no último dia 25 de julho. Ao ser promulgada, a PEC 49 se transformou na emenda à Constituição número 97 e os profissionais da educação comemoram essa conquista. Essa PEC é importante para a educação, que a partir da aprovação dela, o nosso piso vai constar na Constituição Mineira. Daí a importância que qualquer governo que entrar deverá cumprir o piso, porque o piso vai constar na Constituição Mineira. Essa PEC é muito importante para mim, não só para a educação mineira, pois ela vai colocar na Constituição do Estado uma conquista muito importante, que é o piso salarial nacional. Ou seja, Minas Gerais, através da nossa luta, da luta do Sindiúti, da educação, estamos conseguindo colocar na Constituição do Estado que o aumento da lei federal do piso nacional vai ser conseguido no Estado para a jornada existente, garantindo um salário e condições de trabalho, pelo menos financeiramente dignas. Uma grande vitória, um dia histórico para a classe trabalhadora da educação em Minas Gerais. Minas Gerais torna-se o primeiro estado a adotar em sua Constituição Estadual a carreira dos trabalhadores em educação. Uma grande conquista porque garante para todos nós, trabalhadores em educação, o pagamento do piso salarial nacional do magistério. Não apenas para o docente, mas os mesmos reajustes que vão para os docentes vão para as 8 carreiras da educação. A luta sempre vale. O que nós conquistamos hoje aqui com a PEC 49, a aprovação em segundo turno, foi uma conquista muito grande para todas as 8 categorias de educação do estado de Minas Gerais. Os trabalhadores em educação vêm mobilizados já desde antes de 2008, quando foi aprovada a lei federal, e agora, mais recentemente, a partir da aprovação de 2015, da lei 21.710, nós estamos nesse processo de garantir a aprovação, que a gente tenha garantido na Constituição o piso da educação. É muito importante porque nos coloca num patamar de luta, de outras reivindicações, de outros processos de melhoria para a educação, para os trabalhadores de um modo geral. Muita luta, muito trabalho. E a gente merece ser recompensado, né? Com certeza que nós conseguimos hoje, vai servir de exemplo aos educadores em todo o país. Conseguimos assegurar para a nossa jornada de 24 horas, no caso dos professores, o piso salarial profissional nacional, que esse reajuste ano a ano não precisa de ser enviado pelo governador, é uma decisão que pode ser tomada pela Casa Legislativa. Colocamos também a questão do vencimento básico, para que a gente não corra o risco de, no futuro, termos o retorno do subsídio, outro tipo de remuneração, que não seja o salário, que é importantíssimo para a nossa categoria. Então, está de parabéns a categoria, quem luta, educa e conquista.
A PEC do piso assegura que serão reajustados na mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados para a atualização do piso salarial nacional, sem prejuízo de revisão geral ou de outros reajustes, os vencimentos das carreiras de professor da educação básica, especialista em educação básica, analista de educação básica, assistente técnico de educação básica, técnico da educação, analista educacional, assistente de educação e auxiliar de serviços de educação básica. Portanto, a PEC do piso, que agora se transformou na emenda à Constituição número 97, atinge a todas as 8 carreiras da educação. Agora as caravanas voltam para suas regiões, levando na bagagem essa vitória, essa conquista, que segundo os profissionais da educação é fruto de uma luta coletiva. A categoria demonstrou mais uma vez a sua força, estando aqui todos esses dias, pressionando essa Assembleia para que essa PEC seja aprovada. A história das lutas não acaba. Então, quem luta, educa. Melhor que o resultado é a jornada. A jornada foi muito boa e muito bonita. Foi um trabalho muito bacana do sindicato e de todo o pessoal envolvido. Não vamos nos calar. Roda de conversa dá voz à classe trabalhadora. A luta histórica pelo piso salarial, que há mais de 10 anos mobiliza os profissionais da educação, ganha agora mais um capítulo, a sua inclusão na Constituição do Estado. Mas outros assuntos que mexem com a categoria são o não recebimento no 5º dia útil e o parcelamento dos salários. O Roda de Conversa recebeu diretores estaduais do Sindiúti para falar sobre essa situação. A educação, infelizmente, é um segmento que recebe os menores salários no Estado. E, além disso, vem sendo penalizado com parcelamento, com atrasos de salários, às vezes de uma forma até mais pesada do que outras categorias, né? Atrasos maiores ou parcelamentos maiores. Diante disso, nós colocamos a luta política de paralisar após o 5º dia útil. Eu acho que tivemos um saldo positivo nessa luta, né? Agora, no nosso Conselho Geral, né, nós revimos essa posição, né? Também temos um compromisso, né, com a população, a comunidade escolar, de concluir o ano letivo, mas não abandonamos a luta. E agora, recentemente, o Tribunal de Justiça reconheceu, né, uma liminar, que nós deveremos receber, sim, no 5º dia útil. A diretora estadual, Feliciana Saldanha, também destaca que essa é uma luta por sobrevivência. Nós estamos em luta no dia a dia para reverter essa situação. Os menores salários, especialmente os da educação, estão sendo parcelados e de uma forma mais diferenciada de outras categorias que têm maiores salários. É inconcebível que a gente tenha que parar as atividades e aí tem toda uma gama de prejuízos para a comunidade escolar para que a gente receba em dia. O salário é a nossa sobrevivência. Nós temos pessoas que ganham salários que basicamente são para alimentação e para medicamentos. E as pessoas estão tendo muita dificuldade com o parcelamento do salário, atraso, parcelamento e reparcelamento do salário. A diretora estadual, Marilda de Abreu Araújo, diz que os atrasos e o parcelamento de salário trazem muitos problemas para toda a categoria. O governo do estado precisa de rever essa situação. É lei. Pagamento de profissionais é até o 5º dia útil. O governo precisa de rever sua posição. Agora, se não dá para pagar no 5º dia útil, ele tem que falar o dia que vai pagar e pagar no dia que se diz. Porque o que está acontecendo é que o governo lança a escala e não paga no dia que ele falou que vai pagar. Isso vai arrecadando, vai acumulando problemas e mais problemas e nós não podemos ficar com isso. Por isso nós esperamos que o governo Pimentel assente conosco à mesa, determine essas escalas e que nos dê uma previsão de quando voltará a nos pagar no 5º dia útil. Temos problemas com as agências bancárias, onde recebemos os pagamentos, mas temos problemas também com tarifas, taxas, cartões de crédito, que a gente está
vai ao longo desse período mudando as datas, chega um período que não dá mais para mudar as datas de pagamento, porque não há um cumprimento pelas tabelas que o governo determina e ao reparcelamento e tudo. Então nós temos esse problema. E as agências bancárias, elas têm feito os descontos sistemáticos dos empréstimos consignados, porque não está havendo o repasse mais, foram rompidos os convênios com o Estado de Minas, entre as agências e o Estado de Minas, porque não havia um compromisso do repasse do que foi descontado dos trabalhadores em tempo hábil. O sindicato faz alertas e recomendações importantes à sua base. Nós estamos passando por um problema sério de assédio moral dentro do sindicato, que a gente orienta. Nós temos um manual que manda notificar ao diretor que fizer essas ameaças contra os professores. Agora, tem sim. A secretaria também tem mandado muitos ofícios pedindo para que refaça calendário, para que se inicie a reposição. Lembrar que a reposição, ela não está vinculada ao ano civil. É bom a gente lembrar isso. O ano letivo não é vinculado ao ano civil. Se não der para repor as aulas no ano de 2018, nós vamos repor as aulas em 2019. Porém, é direito sagrado às férias de todo trabalhador e também da comunidade escolar que tem sua vida já estabilizada por isso. Então, por isso que é numa assembleia escolar que nós vamos discutir o calendário e vamos fazer cumpri-lo. Nós verificamos isso não só nas escolas, mas superintendências, né? Em outros setores da educação, nós também vemos que existem, infelizmente, né, alguns colegas que estão ocupando cargo de chefia, né, que estão sendo mais realistas que o rei. Então, é observar a legislação, né, procurar o dirigente do Sindiúti na sua subsede, né, quando não conseguir resolver internamente, observar também as instâncias democráticas de decisão dentro da escola, né, para poder superar esses problemas e esse assédio. A luta política nós temos feito no dia a dia, com muita persistência, mas também fazemos a luta jurídica e nós ganhamos uma liminar em um recurso pelo pagamento no 5º dia útil. Foi uma vitória importante e que nós estamos agora acompanhando. Educação em debate. De 31 de maio a 3 de junho, o Sindiúti-MG reuniu os profissionais da educação para o seu 11º congresso. Comunicação e política. O que isso tem a ver? O jornalista João Paulo Cunha, do jornal Brasil de Fato, fez essa abordagem durante o congresso do Sindiúti e explicou por que elas são tão interligadas. A ideia de que a comunicação é fundamental na democracia precisa ser pensada por nós hoje a partir de uma ligação que passa a ser uma ligação necessária e indivisível entre política e comunicação. Durante muito tempo se pensava que o reino da política é o reino dos fins, onde a gente vai trabalhar com os elementos que são fundamentais para o aprimoramento da sociedade. E a comunicação seria um instrumento, entre outros, para poder se fazer valer essas determinações políticas. O que cada vez mais se percebe nos dois campos, que é impossível se pensar um sem o outro. É impossível fazer política sem usar a comunicação e é impossível se pensar a comunicação sem que ela esteja atravessada pela dimensão política do ato de comunicar em si. Então a gente vê que essa ligação entre comunicação e política faz com que esse debate seja de fato um debate de toda a sociedade e que de uma certa maneira reescreve a nossa maneira de pensar a própria democracia. Até pela teoria democrática, a ideia é que a democracia é sempre algo voltado para a distribuição de renda, para a distribuição de poder. A ideia é que a democracia, do ponto de vista institucional, seria uma tentativa de uma articulação, de uma armação política que desse conta, cada vez mais, de ampliar tanto a distribuição de renda quanto a distribuição de poder. Nesse contínuo entre esses dois objetos, entre essas duas materialidades, a democracia seria conseguida no campo próprio da política. O que a comunicação vem nos mostrar, e com isso a nossa democracia se torna cada vez mais complexa, é que além de distribuir renda e poder, é preciso distribuir voz pública. É impossível se fazer uma democracia sem que, de fato, as vozes sociais tenham espaço para se manifestar. É impossível se fazer democracia sem que o espaço da elocução do discurso
o espaço das visões de mundo, o espaço das diferentes formas de compreender a realidade sejam colocados para todas as pessoas. Mas é curioso a gente ver que essa ideia da entrada da comunicação no campo da política e no campo da democracia vai ficando mais clara à medida que o horizonte se fecha ainda mais. João Paulo Cunha também criticou o projeto de destruição do Estado Social e contextualizou como os meios de comunicação atuam neste jogo político. Disse que, de maneira rude, a mídia tira das pessoas a sua capacidade de sonhar e de ter consciência crítica para ler e interferir sobre o mundo. Esse golpe ele é fundamentado em 2 pilares básicos. Um pilar seria o da macropolítica e da destruição do Estado. Um dos elementos fundamentais da nossa análise de conjuntura é que existe no campo macropolítico das decisões políticas, sociais e econômicas um projeto muito claro de destruição do Estado social. Esse lado, essa vertente do golpe precisa ser amparado no campo simbólico, no campo do discurso, no campo da comunicação, por um discurso que faça sentido para as pessoas. Então, ao lado da macropolítica da destruição do Estado, existe uma micropolítica de criação de um tipo de subjetividade que é uma subjetividade rude, cruel, violenta, que é importante para que esse golpe vá adiante. É importante dividir a sociedade, é importante que as pessoas tenham essa visão do outro como inimigo, é importante que o jogo político não se dê no campo da divergência, mas se dê no campo da guerra, no campo da confrontação. E quem está criando esse grupo, quem está criando essa micropolítica da criação de uma subjetividade cruel, violenta e rude, são os meios de comunicação. Eles fazem isso principalmente anulando aquilo que é mais próprio do ser humano, que é o desejo. Tira das pessoas a capacidade de sonhar, a capacidade de desejar, de querer aquilo que é diferente. E completando essa nossa análise de conjuntura, ao lado da macropolítica, que destrói o Estado e com isso tira direitos, da micropolítica, que tenta a todo custo criar uma subjetividade rude e retira o desejo, nós temos meios de comunicação que são encampados por esse tipo de lógica e tiram do ser humano aquilo também que é fundamental para a sua existência em sociedade, que é a sua capacidade crítica de ler o mundo e interferir sobre esse mundo. Também falou do Marco Civil da Internet e da regulamentação da empresa mineira de comunicação. Quando a gente tenta julgar comunicação e política, não é um cenário otimista. O fim do governo Lula deixava claro que essa batalha da comunicação precisava ser levada adiante. A gente pode dizer que a gente teve pelo menos um avanço significativo, que foi o Marco Civil da Internet. Agora, o Marco Civil da Internet foi transformado em realidade no Brasil durante o governo Dilma, muito mais em função da crise do Snowden lá, da espionagem, do que propriamente de um acúmulo de forças no campo da comunicação. Naquele momento, aquilo afrontava tanto o Estado brasileiro, que ela teve força, então, para aprovar o Marco Civil da Internet. Então, eu gostaria de terminar só dizendo alguns aspectos que eu acho que são elementos fundamentais para se prestar atenção para quem se preocupa com a questão da democracia no Brasil. A primeira delas é que nós temos que, de novo, recuperar o empenho político e a organização das pessoas para que a gente consiga trazer de volta o grande debate com relação à regulamentação da Constituição Federal no que diz respeito à comunicação. O segundo aspecto é a valorização da comunicação popular e alternativa. Isso não foi feito durante os governos populares, Mesmo no primeiro momento, onde houve uma pequena partição dessa verba publicitária a partir de indicadores que eram considerados técnicos, isso não chegou a ser justo em nenhum momento. Um outro aspecto importante é com relação à internet. Vocês falam muito bem que é um campo onde a gente tem que lutar, tem que aprender a lutar melhor nesse campo. Mas existe um dado preocupante que a gente tem que estar atento, que é a questão da garantia da preservação dos dados pessoais. A gente vê um avanço muito grande dessas mídias ligadas à internet, principalmente as grandes, o duopólio aí, Google e Facebook, que hoje controlam uma infinidade de dados pessoais que utilizam hoje para fins comerciais, mas que podem também utilizar para fins políticos, feito a gente viu acontecer na eleição americana. Um outro aspecto, que diz muito respeito à nossa questão mineira, de Minas Gerais, é a regulamentação também e a consolidação da empresa mineira de comunicação. Nós estamos sob a égide de um governo popular, criou a empresa mineira de comunicação e essa empresa ainda não teve o seu conselho criado.
nem a discussão do que vai ser esse conselho, se vai seguir o mesmo modelo do Conselho Nacional que foi desmobilizado, se existem outras propostas vindas da sociedade. A empresa foi criada, né? Existe a Empresa Mineira de Comunicação, que junta a TV Minas e Rádio Confidência, mas as duas empresas continuam agindo, né, de forma independente, e você não tem ainda um controle social verdadeiro, né, participativo da sociedade. Temos que, né, lutar para consolidar isso, temos pouco tempo para isso, e essa é uma tarefa fundamental. Um latifúndio maior que o da terra. No Brasil, não há o equilíbrio da informação entre TV pública, privada e estatal. E aqui o que se pode ver é que o latifúndio da mídia é bem maior que o latifúndio agrário. 11 famílias dominam esse segmento, alertou a ativista social, historiadora Conceição Oliveira, do blog Maria Fro, durante o Congresso Estadual do Sindiúti, em Belo Horizonte. Esse é um país onde a gente tem um monopólio, onde 11 famílias dizem pra gente o que deve ser a realidade, como ela deve ser, quando, onde e assim por diante. A gente vai discutir um pouco nesse campo e ver que tipo de estratégias a gente pode fazer para furar um pouco com esse bloqueio. Nós não temos respeitado o que a Constituição diz em relação à comunicação pública, por exemplo, ao espectro que a gente tem da radiodifusão. Então, nós deveríamos ter um equilíbrio entre a TV pública, privada e estatal. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem um grande latifúndio. Um latifúndio que ele é muito pior que a terra. A mídia no Brasil é mais concentrada que o latifúndio. Olhem que aqui nós temos um grande latifúndio agrário. A Constituição diz que tem que ter equilíbrio entre os setores público, privado e estatal. Tem que ter respeito aos direitos fundamentais da Constituição brasileira. Significa que a TV não poderia ser racista, ser sexista, ser homofóbica. E ela é tudo isso. Quando ela estigmatiza em suas novelas a população negra, ou os homossexuais, ou as mulheres, né, fazendo do seu corpo mercadoria, ela está estigmatizando mais preconceitos. Então, na verdade, o que a gente tem é esse monopólio fazendo tudo que a lei diz que não é para fazer. E a formação do pensamento crítico? Será que essa realidade existe hoje dentro das escolas? Não há discurso neutro. Eu não preciso falar isso para professor. Professor, quando se opõe à escola sem partido, sabe que esse movimento reacionário quer, na verdade, impedir a crítica dentro da escola. Né? A gente forma na escola, a gente não é só dador de aula, a gente forma o pensamento crítico. Uma escola de direita, que é o que esses sujeitos querem, é uma escola que não faz nenhuma crítica, que não faz o aluno pensar, que não faz ele refletir sobre a sua realidade e tentar transformar essa realidade. Por isso ele nos criminaliza. Não é assim, professores? Então, dentro da escola, assim como na TV, assim como na justiça, não existe neutralidade. A primeira coisa que a gente junta, não tem esse direito, a mídia não é neutra. Então, toda vez que ela falar da classe trabalhadora, ela vai falar da perspectiva da classe trabalhadora? Não, nunca vai falar da perspectiva da classe trabalhadora. Paulo Freire já via isso há muito tempo. O que ele diz para nós? Seria uma santa ingenuidade esperar de uma emissora de televisão do grupo do poder dominante que, noticiando uma greve de metalúrgicos, dissesse que o seu comentário se funda nos interesses patronais. Ele sempre se funda nos interesses patronais. Separei a nossa cobertura da nossa greve geral. Qual era a orientação das TVs? O Rodrigo Viana fez um texto muito interessante. O país segue vida normal. Isso é o texto do Rodrigo Viana, só um trechinho. Proibido usar a expressão greve geral. Eles passaram, pessoal, não estamos inventando isso. Todas as redações, ao cobrir a greve do 28 de abril do ano passado, não poderiam usar o termo greve geral.
Então, proibiu o termo. Era obrigado a mostrar imagens de pequenos grupos de manifestantes nas ruas vazias, para dar ideia de manifestação de poucos. Como se greve fosse manifestação de massa. Valorizar cenas de confronto, brigas, acrescidas da informação de que a greve foi organizada pelos sindicatos. A ideia é surfar nessa onda conservadora, criminalizadora, que acha que sindicato é lugar de vagabundo. Mas esse monopólio que afeta rádio e TV, será que chega também à internet? Quando a gente vai falar de acesso à internet, o que a gente tem? A gente tem 4 empresas que monopolizam esse acesso. Então, essa grande desigualdade que a gente tem no país, ela também se expressa no acesso à rede. E o acesso à rede, gente, hoje é a inclusão cidadã do sujeito, né? A gente faz absolutamente tudo pela internet hoje. Sem acesso à internet, sem acesso à rede de telefonia celular, ou porque é muito caro, população na parcela mais pobre desse país, que, enfim, no IBGE, D e E, não tem, 40% não tem condições de pagar o preço, né? Aqueles celulares que a gente brinca que é pai de santo, só recebe ligação, não tem acesso à rede. Mesmo assim, até em grandes centros, você tem lugares que não têm infraestrutura. A cada minuto, são disponibilizadas 72 horas de vídeo no YouTube. A cada segundo, um novo blog é criado. 70% das pessoas consideram a internet indispensável para a sua vida. Então, 2 coisas importantes aqui para a nossa luta e para a nossa briga de narrativa. Quem acessa a internet no Brasil, uma boa parte dela acessa via móvel. Com esse negocinho aqui. E aí, nós precisamos pensar que a nossa comunicação tem que passar por aqui. Como é que por que faz tanto sucesso meme, aquelas coisas engraçadinhas, tal, que a gente recebe pelo WhatsApp? Por que o WhatsApp teve uma importância tão grande na greve dos caminhoneiros? Ele é um espaço, é móvel, é rápido, em muitas operadoras ele é gratuito. Então, lembremos que isso é importante. E por último, nesse quadro aqui, o YouTube. Mesmo que não se veja TV, né, todo mundo aqui que tem filho, quantas horas seu filho fica na frente da internet e o que ele acessa? Nós precisamos falar com a juventude. Nós precisamos disputar essa plataforma. Nós precisamos disputar esta linguagem. Mulheres em Marcha. Porque as mulheres precisam continuar resistindo. Durante o congresso do Sindiúti em Belo Horizonte, Bernadette Monteiro, da Marcha Mundial de Mulheres, disse que esse golpe que o país vive, ele ataca principalmente os direitos sociais. Portanto, as maiores prejudicadas somos nós, as mulheres. Por quê, Bernadette? Porque ele retira, né, direitos conquistados por nós, né, à medida que você congela em 20 anos investimentos em saúde e educação, você precariza o trabalho das mulheres, mas também aumenta uma sobrecarga de trabalho, porque se você não tem política pública, não tem no público para recorrer, esse trabalho é sustentado para aquelas que estão ou têm que fazer esses trabalhos na sua casa, né? Agora, a luta das mulheres não é para que ela possa disputar espaço com os homens, é uma luta por igualdade. Sim, o feminismo que a gente defende é um feminismo que é para emancipar a humanidade, né? Para que nos torne realmente aqueles que são diferentes iguais, né? E que não seja a desigualdade que hoje existe, assim. Então, é sim uma disputa no sentido de romper com espaços de poder que hoje é masculino e ocupado para os homens, mas para que as mulheres também possam chegar em pé de igualdade nesses espaços. O patriarcado é um elemento que organiza a sociedade, dita o espaço que a mulher tem que ter, né? Então, o espaço organizado a partir do patriarcado é um espaço do privado, é um espaço da casa e não é um espaço do público, né? Então as mulheres
na lógica patriarcal, tem que apenas servir para a lógica reprodutiva e para a lógica de servir os homens. Então, é essa a lógica que a gente quer transformar. Sábado que vem, a gente volta. Até lá!